Para o nosso próximo painel, eu vou chamar a nossa mentora, Letícia Batistella, por favor. A Letícia vai coordenar o painel Diversidade Multiplicando Resultados. E, junto com ela, nossos convidados, Adriana Kerstin e Raul Cury, por favor. Bom, boa tarde a todos. Coisa boa ver essa sala cheia ainda. Quanto mais o evento segue, mais cheia continua. Muito bacana. Bom, falar em diversidade e lucratividade é muito interessante, porque eu vou contar uma historinha para vocês. Há algum tempo atrás, eu fui num evento sobre diversidade, sobre protagonismo feminino, sobre apresentação de cases de empreendedorismo feminino. Chegando lá, aqui em Porto Alegre, foram apresentados 8 cases. Os 8 cases eram de empreendedorismo social. Todas as mulheres tinham cases de sucesso, projetos de sucesso, mas nenhum para ganhar dinheiro. Eles viam o cunho social, que é extremamente importante, com certeza, mas nenhuma das mulheres falava sobre a importância da independência financeira para a sua autonomia e para o seu protagonismo. E esse é um fator que as pessoas que me conhecem sabem que me instiga muito, porque, para mim, o protagonismo ele é diretamente vinculado à independência financeira. E voltando para o nosso painel, para o tema do nosso painel, eu gostaria de conversar com os painelistas, que já eu vou apresentar, sobre o porquê as empresas contratam mulheres. Seria para preenchimento de cotas? Seria porque é politicamente correto ter mulheres nos cargos de gestão? Por que são buscadas, muitas vezes, em conversas com o Raul, eu questionei ele, há uma busca específica de mulheres para cargos diretivos ou a busca de competências? Então, esse nosso painel, ele inicia com a presença da Andrea Kerstin, diretora de RH da SAP, e ela vai trazer para a gente a visão de uma grande multinacional, de uma empresa considerada de ponta, e como ela trata a diversidade, e por que, Andrea? Porque são contratadas mulheres. Obrigada. Bom, eu vou ficar de pé aqui, gente, que eu vi que as outras apresentadoras ficaram, acho que é melhor para o pessoal lá de trás. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu não consegui vir na parte da manhã, mas vim à tarde. Estou super assim, encantada com tudo que está sendo falado. E eu tenho certeza que são esses encontros e essas discussões que têm feito uma diferença muito grande ao longo dos últimos anos no papel das mulheres, e na abertura que as mulheres têm tido no mercado de trabalho e na sociedade. Então, eu estava pensando sobre uma série de coisas enquanto a gente estava conversando aqui e vou apresentar alguns dados da SAP. Eu não sei se todos conhecem a SAP, provavelmente pessoas que trabalham em empresas que usam o nosso software vão conhecer. Outras pessoas talvez não conheçam tanto a marca SAP, porque ela não é uma empresa para o consumidor final, ela é uma empresa que gera software de gestão para outras empresas. Vou precisar daquele passador de slides aqui. Bom, problemas femininos aqui, eu tenho um salto nesse buraquinho, mas tudo resolvido. O que eu vejo assim em primeiro lugar, eu vejo que assim a gente evoluiu muito, hoje em dia existe uma preocupação, dentro disso que a Letícia está falando, uma preocupação das empresas em buscarem diversidade.
Mas aí começa essa questão, bom, eu quero buscar diversidade simplesmente porque é politicamente correto, porque eu vou fazer bonito buscando essa diversidade. Se uma empresa, ou um gestor de RH, ou um diretor, proprietário de uma empresa, sócio, enfim, pensar dessa forma, ele provavelmente não vai conseguir atingir a diversidade na sua essência com o resultado. E a verdadeira diversidade que empodera as pessoas, tanto do sexo feminino como masculino, no seu papel. Então, assim, eu acho que o importante é a gente entender que, em geral, no maior número possível de estruturas, de áreas dentro de uma empresa, se eu tenho diversidade, eu tenho mais criatividade, né? E a SAP é uma empresa de tecnologia. Hoje é líder mundial no segmento que ela atua, né, no segmento de software de gestão para outras empresas. Nós temos quase 90 mil funcionários no mundo todo e, claro, por ser uma empresa de tecnologia, nós ainda temos uma maioria de funcionários homens. Eu até vou mostrar ali os percentuais para vocês depois, mas nós temos crescido ao longo do tempo na participação das mulheres, né? Não é fácil, porque hoje, quando a gente vai olhar os cursos de exatas nas universidades, não só os de tecnologia pura, mas outros cursos de física, matemática, engenharias, ciências de computação e tudo mais, a gente acaba tendo um percentual em torno de 10% de mulheres, alunas mulheres, e 90% alunos homens. Então, assim, já começa uma dificuldade de a gente buscar numa empresa de tecnologia as profissionais técnicas dessa área, porque elas são muito raras no mercado. E aí vem uma série de discussões por trás disso. Por que isso? Porque, como alguém citou antes aqui, que no primeiro ano do curso da área de tecnologia, nós temos assim, 70% das mulheres, ou até mais, elas saem do curso, elas desistem desse curso. O porquê disso, né? Assim, a gente ainda não tem muita clareza nesse sentido. O meu filho agora está se formando em engenharia de computação na URGS, e quando ele entrou, então eles entram em 2 semestres, né? São 60 vagas, 30 vagas em março, as outras 30 ou segundas vagas em agosto, e eu lembro que na turma dele entraram 2 meninas, dos 60 alunos, 2 eram mulheres. Essas 2 meninas saíram do curso no final do ano. Então, não sobrou nenhuma daquela turma, né? Claro que muitos outros estudantes também desistiram, né, porque é um curso bastante hard, assim, a pessoa tem que gostar realmente daquilo, mas é totalmente incomparável o percentual de mulheres que desistiram, que foi, na verdade, 100%, porque eram só 2, dos homens que ainda seguem lá. Então, existe uma série de questões que estão envolvidas nisso. Mas, fundamentalmente, voltando à questão assim, da empresa, do enfoque da empresa, nós não podemos ver que nós temos que contratar mulheres simplesmente porque é legal, porque nós temos que preencher uma cota, mas sim porque, quando nós temos um grupo, um time trabalhando, e vamos pensar um time de 10 pessoas, onde todos os funcionários, os colegas desse time são homens, numa faixa etária, por exemplo, na área de tecnologia, muito comum a faixa etária entre os 20 e os 30 anos, brancos, oriundos da região sul, que vieram do mesmo tipo de background educacional, mesmo curso. Qual é o nível de criatividade e de quebra de paradigma que a gente consegue ter nesse time? Ele é muito menor do que nós teríamos se aí nós tivéssemos uma mulher, uma pessoa de outra etnia, de outra raça, outra nacionalidade, com outra visão de mundo. Então, assim, dentro da SAP, pelo menos, nós sabemos que isso faz diferença. Nos times técnicos faz muita diferença. Quando a gente tem um time que tem diversidade, homens e mulheres, a gente consegue ter resultados mais inovadores, porque a gente tem um outro tipo de visão e de input e de opinião e de visão, que não é a visão extremamente e voltada ao modelo masculino. E aí eu trouxe uma frase do Bill McDermott, que é o nosso CEO, e que eu acho que ilustra muito bem assim, o que a SAP nos últimos anos tem tido como
parâmetro, né, e tem tido como uma premissa dentro da empresa, de realmente a gente buscar a diversidade como algo de base dentro da empresa, não simplesmente para cumprir uma cota. Claro que nós temos objetivos, porque também quando a gente não tem objetivo, fica mais difícil a gente saber como fazer as coisas e o que fazer. Então, a gente tem objetivos de aumentar o percentual de mulheres na área de tecnologia, e a gente faz muitas ações junto a universidades, junto a escolas de segundo grau aqui no Brasil, por exemplo, em outros países também, tentando mostrar o quão legal pode ser trabalhar com tecnologia, né? As outras facetas da tecnologia, da criatividade, enfim, e buscar meninas que queiram participar desse mundo no futuro. A gente faz muitas ações internamente na empresa também para as nossas profissionais mulheres, mas isso tudo é parte de um movimento que, em essência, tem que ter o seguinte: eu valorizo uma equipe diversa porque ela é uma equipe melhor que uma equipe onde eu tenho sempre um modelo. A mesma coisa, uma equipe só de mulheres, que não vai ter um homem com uma visão diferente, pela própria experiência de vida dele, provavelmente não vai ser tão rica. E uma coisa, eu não consigo entrar nos slides aqui, porque algumas coisas me vêm na cabeça, mas assim, uma coisa que ao longo de 26 anos trabalhando na área de recursos humanos, eu já trabalhei em várias empresas, agora eu estou há 11 anos na SAP, que é na área de tecnologia. Uma coisa que eu vejo é que as mulheres, isso foi falado antes, eu sei já pelos comentários que eu ouvi, as mulheres, elas sempre se perguntam o seguinte, ou dizem para si mesmas o seguinte: eu ainda não estou pronta para isso, eu ainda não estou pronta para receber esse reconhecimento, não, eu ainda não vou ir lá falar com o meu gerente sobre uma possível promoção ou assumir uma nova responsabilidade. E aí eu vejo, por outro lado, os homens sempre dizendo: como que ainda eu não fui reconhecido por isso que eu fiz? O que ainda falta para eu receber o reconhecimento pela grande performance que eu entreguei ao longo desse período? E a gente olha essas performances, quem tem acesso a esses profissionais e conhece o histórico, a gente sabe que muitas vezes essa profissional é melhor ainda do que esse profissional em termos de senioridade, em termos do que ela está entregando. Mas são modelos diferentes, né? O nosso nível de exigência é muito alto, porque parece que existe sempre uma visão assim: será que eu realmente posso chegar lá e pedir, ou é muita coisa, uma vez que eu sou mulher e que talvez eu não esteja fazendo tudo o que eu deveria fazer? Então, acho assim, isso é algo que está muito presente ainda, muito, né? E na SAP hoje, a gente trabalha com algumas networks, que a gente chama, que são grupos de funcionários que trabalham com diversidade. E esses grupos de funcionários, eles se identificam com algum tópico relacionado à diversidade e fazem uma série de ações que acabam tendo um resultado super positivo na empresa. Só para poder... Eu estou que nem a Regina, não sei para onde eu aponto essa máquina. Então, assim, aqui eu trouxe alguns números para vocês, gente, né, sobre a empresa. Lá atrás eu consigo ver também. Nós somos uma empresa de 45 anos, hoje somos mais de 85 mil funcionários ao redor do mundo. E somos, assim, uma empresa bem globalizada, né? O modelo da SAP, ela realmente tem um avanço e ter clientes em países ao redor do mundo, realmente. Então, a gente acaba tendo, hoje, funcionários de 150 nacionalidades diferentes trabalhando na empresa. E que a gente trabalha muito em time, muitos funcionários das empresas aqui no Brasil não têm gerentes aqui, trabalham de forma remota, a gente tem um modelo bem flexível de trabalho, e tem um enfoque também na questão da diversidade com mulheres. Então, assim, hoje nós temos na empresa em torno de 32% de mulheres, e aí eu digo para vocês que, se a gente fizer um corte e olhar as áreas extremamente técnicas, né, que fazem o desenvolvimento de software e suporte, provavelmente esse número não vai ser 32%, a gente vai ter um número menor, em torno de 20%, e as áreas de marketing comercial, recursos humanos, administrativas e as
todas as áreas que têm muito contato com o cliente acabam tendo um percentual até maior. Então, a gente acaba nessa média aí dos 32%. E uma meta nossa de 25% de mulheres em liderança. Aqui em São Leopoldo, onde fica a nossa sede, nós hoje já temos 27%. E globalmente a gente tem atualmente 24,5%. Então, a gente está muito próximo desse objetivo. Então, de novo, é uma meta porque isso nos impulsiona a fazer ações para que as mulheres estejam aptas para essas posições. Porém, eu não posso e nunca devo cumprir fechar uma meta ou promover alguém simplesmente porque eu tenho essa meta, e aí talvez reforçar dentro daquele conceito que a gente estava falando há pouco, no outro debate, onde eu acabo dizendo, viu, eu promovi, ela é mulher, e aí agora não funcionou, não deu certo. Então, isso é para mostrar como a gente tem que mudar a nossa abordagem dentro da empresa. Então, hoje a gente tem muita clareza de que o que a gente precisa, na verdade, para capacitar as pessoas é um programa, é envolver as mulheres em programas onde elas possam se sentir seguras e capacitadas e assumirem posições de senioridade e liderança com condições de fazer isso de forma efetiva e de forma competente. Então, a gente tem focado muito nesse sentido. Uma coisa é certa, nós sabemos... Gente, de novo, só um pouquinho. Eu estou com dificuldades aqui, porque tem um espacinho e o salto entra ali. Problemas femininos, mas continuamos. Hoje a gente sabe que empresas que têm um enfoque em diversidade acabam tendo melhores resultados financeiros, né, e acabam tendo muito mais condições de competir no mercado. Isso porque as pessoas, em geral, com todos os debates que a gente tem feito, incluindo esse aqui hoje, se preocupam muito mais com esse tópico. Então, a gente acaba tendo maior valorização nas ações das empresas que têm programas de diversidade. A gente sabe que aumenta a performance do time, como eu falei para vocês anteriormente, porque é um time mais criativo e mais diverso. E tudo isso acaba fazendo com que mais empresas entrem dentro de programas que possam fazer com que a gente aumente a capacidade dos times de terem diferentes tipos de pensamento, diferentes abordagens. Hoje, na SAP, a gente trabalha não só com o tópico de diversidade feminina, mas a gente tem, como eu falei para vocês, as networks. Nós temos a primeira, que foi... a gente lançou em 2012, mais ou menos, aqui já temos 5 anos, que é a chamada Business Women Network, que é um grupo de mulheres, que já existe também em outras SAPs, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, em várias outras unidades, que se juntam e que buscam atividades e iniciativas para que a gente possa melhorar a performance feminina na área de tecnologia. Então, vou dar alguns exemplos simples, gente, que outras empresas podem implementar e que são muito legais. A gente tem um programa chamado Speed Mentoring, onde nós, uma vez por ano ou 2 vezes, dependendo da demanda que nós temos, nós convidamos os executivos mais sêniores da empresa para que passem uma tarde fazendo mentoria para funcionárias que tenham interesse. O objetivo disso é fazer com que, além de elas poderem levar questões e discutirem alguns pontos de carreira, em encontros de 15 minutos, a gente monta mesas e a gente tem um aviso sonoro ali que mostra a cada 15 minutos, e elas vão, então, trocando e conversando com outro executivo. Elas possam, além de tirar dúvidas técnicas ou de carreira, elas possam ter visibilidade. Então, a gente acaba fazendo com que pessoas que talvez estivessem lá no seu cantinho trabalhando passem a ter uma visibilidade maior. Um outro trabalho que a gente tem feito com mulheres também é convidar funcionárias nossas dentro da empresa que tenham uma experiência de gestão, que tiveram alguma promoção, que tiveram uma experiência de ter filho recentemente, voltar para o ambiente de trabalho, ter que provar a sua capacidade profissional nesse meio, vida profissional, vida pessoal, que elas possam trocar experiências com as colegas. Então, a gente faz muito o que a gente chama de talk show,
E esse talk show são colegas mostrando e dando a sua experiência, né, de como elas veem o papel da mulher dentro da área de tecnologia. Esses são 2 exemplos de atividades que a gente faz. Nós temos uma outra que é muito legal, uma atividade global, que a gente chama o Lean. E essa atividade Lean, ela, na verdade, é um sponsorship, um patrocínio. Então, mais do que uma mentoria, as funcionárias da SAP, elas podem optar por ter um mentor interno, mas que, além de dar conselhos de carreira ou acompanhar profissional durante um ano, eles têm a obrigação, eles têm o dever de buscar oportunidades de crescimento para ela dentro da empresa. Então, isso faz com que as pessoas as mulheres acabem tendo uma exposição maior, que talvez elas não tivessem, se elas não estivessem participando do programa. Então, assim, são ideias que para nós funcionaram muito bem até o momento. A gente, como eu disse hoje, quando a gente começou a unidade em São Leopoldo, nós tínhamos só 6% de mulheres na empresa. Hoje, nós temos aqui em São Leopoldo 30% de mulheres, sendo que 27% dos cargos de gestão são ocupados por mulheres. Então, a gente vê assim que é um projeto tijolinho a tijolinho que a gente vai construindo, mas que acaba tendo uma repercussão muito positiva. E eu, de novo, eu acho assim que as coisas não são fáceis, né? Mas eu, ao longo de 26 anos trabalhando na área de RH, eu noto que algumas coisas evoluíram, né? Hoje a gente acaba tendo uma facilidade maior do que quando eu comecei a trabalhar, para poder mostrar o potencial, o profissionalismo, para não só ser considerada a pessoa que veio embelezar a reunião, e sim alguém que possa vir e trazer uma ideia construtiva. E, de novo, com certeza, mulheres têm sempre a visão de eu preciso me esforçar muito para estar aqui. Para que eu seja reconhecida, eu preciso mostrar meu valor. É uma coisa inconsciente nossa, mas que, por fim, faz com que muitas vezes a gente consiga alcançar uma promoção, uma posição que demonstra, inclusive, para as colegas, para outras pessoas que estão nos olhando como modelo, que elas também podem chegar lá, né? E eu acho assim que o fato de aqui hoje nós temos uma maioria de mulheres, mas temos também homens participando, o que é super interessante, porque eu acho que da mesma forma que a nossa comunidade, a BWN, ela é aberta para homens e para mulheres. Nós em nenhum momento fechamos isso, porque é muito importante que os homens entendam tudo isso que se passa no nosso universo, para que eles possam apoiar esse movimento, né? Então, assim, acho que esse é um momento aqui de discussão fundamental, porque são eles que fazem com que a gente consiga ter essas evoluções, e cada vez mais a gente tem que buscar a presença dos homens para que eles possam entender tudo o que a gente precisa construir, e que tem que ser feito em conjunto, certamente. Não somos nem homens nem mulheres separados, nós somos, na verdade, pessoas que estão buscando um crescimento. Eu acredito, gente, que é isso. Eu agradeço bastante a atenção de vocês e vou ficar aqui para perguntas, se... Muito bom, Adriana. Realmente é uma realidade que várias empresas têm o objetivo de chegar perto, né? Eu acho que colocar a diversidade dentro da empresa de uma forma efetiva, eu sei que sempre tem um longo caminho a ser percorrido, a gente nunca chega no objetivo final, mas com certeza é um grande case. Bom, nessa linha, gostaria de apresentar a Raul Cury, da Vitória Partners. É uma honra te ter aqui. Tá, nós chegamos ao teu nome através de alguns vídeos, de algumas indicações, né, e gostamos muito do que a gente viu, da forma de abordagem, da forma do teu trabalho, né, como tu trabalha a questão de cargos, né, de diretoria jurídica, enfim, altos cargos. E nós gostaríamos de te ouvir agora, tá, a tua apresentação, e como é efetivamente realizado o trabalho com foco na diversidade. Bom, ficar em pé. Em primeiro lugar, queria parabenizar todas as idealizadoras desse evento, de altíssimo nível. Agradecer especificamente a Raquel pelo convite, um homem de estar aqui, e fico feliz por isso. Confesso que estou um pouco encabulado, estar na presença de tantas mulheres,
Mas eu acho que a minha contribuição, eu preparei uma apresentação, mas não mudei de ideia, porque eu vou falar muito direto com vocês e falar de mercado de trabalho, né? Só me apresentando rapidamente, eu sou advogado também, advoguei por 8 anos, mas há 10 anos atrás eu migrei para o mercado de recrutamento de executivos, com foco na área jurídica, na área de anticorrupção, compliance e relações com o governo. Eu sou um dos sócios fundadores da Victory Partners, que é uma consultoria de recrutamento de executivos nesses mercados e focado em cargos de gerências e alta liderança. E o que é legal colocar para vocês antes de mais nada? Há 10 anos como headhunter, o principal escopo do meu trabalho tem sido conversar com profissionais do mundo jurídico, sejam advogados de escritórios ou empresas, e identificar dentro desse público os melhores talentos para os meus clientes, né? Isso é muito legal. E como headhunter também, uma das vantagens que a gente tem é ter uma visão muito ampla do mercado de trabalho, né? Acompanhar as tendências e as modificações e modernizações do mercado de trabalho e ser, de fato, uma espécie de termômetro com relação a altos e baixos do mercado, né? E nesse sentido, falando de modificações, a boa notícia que eu trago para vocês é que o mercado de trabalho jurídico, no mundo jurídico, está mudando. E vocês têm muito espaço, estão ganhando muito espaço, né? Falando de transformação, o que eu quero trazer para cá é um ponto e um tema que tem tido um impacto muito positivo no mercado jurídico e tem crescido muito, que é o aumento no número de mulheres em cargos de liderança. Sim, muitas mulheres hoje, o número de mulheres em cargos de liderança, sejam sócias de escritórios ou diretoras jurídicas de empresa, cresceu bastante. E isso, queria voltar um pouco para a história, tem um fator diretamente ligado à transformação e modificação que o mundo jurídico privado no Brasil vem sofrendo nos últimos 15, 20 anos. Principalmente com relação ao perfil do advogado de hoje e a importância do papel, tanto num escritório de advocacia como dentro do departamento jurídico de empresas. E durante esse movimento, bom, já são 18 anos que eu estou no mundo jurídico, 8 como advogados e 10 como headhunter específico nesse mercado, e eu posso dizer que durante esse movimento de transição, a gente começou uma inserção muito exponencial do número de advogadas no mercado de trabalho brasileiro, seja em escritórios de advocacia ou no departamento jurídico de empresas, e disputando com os homens posições de destaque. Hoje, tranquilamente, já foi amplamente dito, comprovado, inclusive com índices trazidos aqui, que o número de advogadas inseridas no mercado de trabalho no Brasil, e aí eu vou me referir, tomar como base principalmente o eixo Rio-São Paulo, e tem um motivo para isso, que infelizmente ou felizmente é onde se concentram as maiores oportunidades em termos de quantidade e qualidade de oportunidades, ainda, isso vai mudar, mas pelo menos metade são mulheres inseridas no mundo de trabalho hoje. Se a gente fizer uma pesquisa atual na OAB Federal, quase metade das mulheres, dos advogados inscritos são mulheres, né? Trazendo um pouco para a minha realidade, já entrando aqui no tema, lá na Victory, a gente recruta advogados, não trabalhamos com posições juniores e posições de alta liderança, e é natural que hoje, pelo menos metade dos candidatos que participam dos nossos processos seletivos são mulheres. Isso é um fato que deixa a gente muito feliz, e se a gente olhar para processos seletivos em alto cargo, na fase final, onde a gente apresenta uma listagem bem resumida de profissionais para os clientes, tranquilamente metade dos profissionais são mulheres. E um dado muito mais legal ainda, muitas das contratações ou das preferências são mulheres. Eu tenho exemplos, e eu acho que não vai dar tempo de, infelizmente, falar hoje, de casos em que o meu cliente chega para mim: Raul, eu quero contratar, o perfil do advogado é esse, é um gerente, um diretor, mas eu preciso de um homem. Por quê? Porque meu departamento só tem mulheres.
Não tem problema, a gente começa todo um processo de recrutamento, traz opções e a gente traz os finalistas. Dos finalistas a gente tem mulheres também, obviamente, e no final quem é contratado? A mulher. Né? Hoje eu posso tranquilamente também dizer que pelo menos 40% dos processos seletivos num ano, 40% das contratações são mulheres, tá? Seja para a área jurídica, para a área de compliance, para a área de relações governamentais. E aí, o que é legal? A gente, nos últimos 10 anos para cá, o número de profissionais escolhidas para os cargos de liderança, profissionais do sexo feminino, aumentou muito no mundo jurídico, seja em escritório e principalmente no mercado corporativo. Para corroborar esse fator, esse fenômeno, a Victory fez uma pesquisa recente com 60 empresas multinacionais e nacionais de grande e médio porte. Dessa pesquisa, tem 2 dados que eu queria trazer que são muito legais. Em 66% das empresas, é uma mulher que ocupa o cargo de número 1 do jurídico já. E um outro dado mais importante ainda, em 78% das empresas entrevistadas, são mulheres que figuram na linha de sucessão para posições de liderança nos próximos anos. Depois de feita essa pesquisa, a gente realizou uma matéria sobre o tema, convidamos 4 diretoras jurídicas de grandes empresas multinacionais para trazer também os inputs delas, e a gente divulgou essa matéria semana passada, dentro do nosso networking e no LinkedIn. E a gente teve um retorno muito positivo. Então, eu convido a todas, quem tiver interesse, entre no nosso site, na nossa página da Victory no LinkedIn e dê uma olhada na matéria. E aí, o ponto principal e por que o aumento dessas contratações? Né? É óbvio que, hoje em dia, muitas das empresas saem aí com políticas de diversidade, cotas, e eu também já refleti um pouco se eu sou a favor de cotas, não pelo fato de ser cotas em si, porque cotas por cotas não se sustenta, mas pelo fato de dar a oportunidade para as mulheres estarem nas posições e serem desafiadas e mostrarem que têm capacidade. Então, está evoluindo, muitas empresas, muitos dos meus clientes têm essas políticas, mas o grande mérito está na competência das mulheres, na conquista que as mulheres vêm exercendo nos últimos anos perante a sociedade e o mundo jurídico, de trabalho no mundo jurídico. Eu vou ousar a dizer que, hoje em dia, as mulheres elas se preparam muito mais que os homens. Elas vão atrás de cursos, de especialização, de graduação, elas se viram para equilibrar a vida pessoal e profissional. E, fazendo um parênteses, eu sou parceiro, sou casado, tenho 2 filhos, levo e busco meus filhos na escola, faço supermercado, então, e eu acho que assim tem que ser, mas as mulheres se desdobram, e tudo para se destacarem na hora de disputarem posições de liderança. E é um fato também que as mulheres transformam o ambiente de trabalho. As mulheres são muito capazes. Só o fato das mulheres conseguirem fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eu acho que já é fenomenal, porque o homem não consegue. Mas, felizmente, eu posso trazer para vocês esses insights da visão de um headhunter e da realidade que a gente tem no mercado de trabalho. Um outro dado que eu queria trazer aqui, e fico feliz de compartilhar, é com relação à equiparação salarial. Isso ainda é um tabu e existe muita desigualdade ainda no mercado de trabalho como um todo e no mercado jurídico. Mas, felizmente, já foi falado nos painéis anteriores, a gente começa a enxergar, principalmente em posições de liderança, um certo equilíbrio no pacote de remuneração, onde a gente encontra executivas jurídicas tendo o mesmo pacote do que homens na mesma posição. Obviamente que isso é apenas um começo. Eu acho que o maior passo foi dado, o mercado de trabalho está mudando e vai mudar, não tem volta. As mulheres hoje são pelo menos 50% do mercado de trabalho jurídico e vai aumentar esse número. E eu fico feliz de poder contribuir com isso de certa forma. Eu levanto a minha bandeirinha com relação a isso. Eu acho que muita coisa ainda tem que ser feita, muitas políticas sérias, porque tem muita política que não é sério. Tem clientes que falam de diversidade, enfim, na hora do vamos ver, no processo seletivo, não é bem assim. Mas
muita coisa tem que ser feita. Políticas, não só no sentido de trazer um equilíbrio de diversidade na hora de contratar, não só no sentido de garantir equilíbrio e igualdade salarial, ou mesmo maiores oportunidades para as mulheres estarem em posições de liderança. Eu acho que cada um de nós tem um compromisso muito sério. Eu ouvi muito que o homem tem muito impacto nisso, e o homem tem que participar. Eu acho que, pelo fato dos homens hoje ainda serem a maioria nos cargos de liderança, aqueles que já são evoluídos o suficiente, eles têm que levantar as bandeirinhas deles para fazer um mundo melhor. E o mundo melhor é um mundo de igualdade, né? E eu acho que fóruns e grupos como esse são essenciais, porque a gente vai engajando a sociedade como um todo, né? Não só... vou citar aqui o Jurídico de Saias, que tem algumas representantes do grupo também. É um grupo fortíssimo hoje no mercado de trabalho jurídico, que é um grupo que engaja, é um grupo que chama a atenção da sociedade como um todo, não só da sociedade jurídica. Então a gente tem que continuar esse trabalho. E para nós, como headhunters e de certa forma consultores de carreira, o nosso trabalho é estar diariamente auxiliando os nossos clientes em conjunto com os RHs, no sentido de buscar esse equilíbrio na hora de contratar, para que a gente tenha essa diversidade no mundo jurídico e no mundo como um todo, né? Bom, eu tenho muito mais coisas para falar, mas eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, estou aqui à disposição. E, de novo, parabéns pelo evento, que tenham muitos eventos como esse, e eu sou fã de carteirinha, contem comigo porque precisar, tá certo? Houveram algumas perguntas aqui, mas, inicialmente, eu tenho uma curiosidade, Raul, fazer um questionamento. Na busca de posição de gestão, de alto cargo de gestão, seja gerência jurídica ou diretoria jurídica, com certeza, houve algum direcionamento em algum momento para a busca de mulheres ou homens. Qual seria, na tua opinião, qual seria a qualificação buscada por essas empresas quando escolheram homens? Eles chegaram a formalizar isso de uma forma objetiva? A criar um estereótipo para isso? Homens ou mulheres? Eu gostaria de saber dos dois vieses. Hoje em dia, quando a gente senta com o cliente para entender o perfil da posição, a gente coloca tudo na mesa. A gente entende se a posição é uma posição nova, uma substituição, porquê da posição, entende o departamento ou o escritório em si, e a gente entra nos requisitos técnicos de formação, experiência em áreas do jurídico, idioma, senioridade, remuneração e nos aspectos comportamentais. Eu, felizmente, tive alguns processos onde tiveram preferências, talvez maiores por clientes, por homens, por determinada indústria ou por um perfil da empresa, mas na grande maioria dos meus processos hoje é muito equilibrado, quando não uma preferência por mulher. Eu já tive processo seletivo e olha como estamos quebrando esse paradigma. Eu recrutei uma gerente jurídica, Latam, para uma das grandes montadoras de empresas de automotiva do mundo. Primeiro que um segmento super machista, né? Para trabalhar no ABC. Para quem não conhece São Paulo, a Grande São Paulo, no ABC fica um pouco distante da capital, onde a General Counsel, a número 1 do jurídico, é mulher, lá fora, e por uma questão de cota e de política interna, ela pediu que esse processo fosse, que nesse processo fossem abordadas apenas mulheres. Quando eu sentei com o RH para fazer, falei, puxa, só mulheres para indústria automotiva aqui no ABC é um desafio. E felizmente foi um dos processos mais ricos que eu fiz e conheci muitas profissionais do direito capazes. Tive 2 finalistas brilhantes.
e foi uma mulher. E foi uma mulher por uma questão de política, naturalmente, que essa empresa tem uma política enraizada forte e começa lá de cima. Eu acho que o exemplo é muito de cima para baixo, e a número 1 é mulher. E ela está lá, 4 anos, isso, mais, vai fazer 5 anos. Se ela não fosse capaz, competente, ela não estaria mais lá, pelo fato de ter sido uma cota, né? Mas, basicamente, o que hoje uma empresa nos pede em termos de perfil. Hoje, o profissional do mundo jurídico, e aí tem algumas diferenças se é para escritório ou para empresa, mas falando de empresas, e aí uma dica para todas, a parte técnica é meio intrínseca, mas o número 1 de um jurídico, ele precisa ter um conhecimento técnico jurídico de forma generalista e com profundidade em áreas que são core business da empresa. Precisa falar idioma fluentemente hoje em dia, mas tem que ter um perfil corporativo muito enraizado hoje. A gente vê hoje muita gente boa, com formação, mas na hora do perfil comportamental é onde pega. Porque hoje em dia o advogado de empresa, ele tem uma importância totalmente diferente do que tinha 15 anos atrás. Então, ele é um profissional, é um executivo, com conhecimento jurídico, mas que vai falar de negócio, vai resolver negócio, tem que ter visão financeira, tem que ter visão de vendas, visão de marketing, tem que conhecer o segmento para qual atua de forma profunda, enfim. Então, é um pouco do que se requer hoje em dia dos profissionais. Não sei se era exatamente essa a sua pergunta, mas... Eu acho que sim. E a questão de diferença salarial, a gente chegou a bater um papo antes sobre isso, né? Se fala muito e há dados específicos sobre isso, sobre diferença salarial entre homens e mulheres. Em algum momento ocorreu um cargo que era direcionado para homens ou para mulheres, e quando teve a troca de candidato, houve alguma quebra salarial? Bom, a gente conversou, né? Eu tenho um exemplo de um processo seletivo para o head de um jurídico de uma empresa estrangeira, mas tem um viés porque era uma empresa de origem oriental, então a gente, por aí, culturalmente, a gente já entende algumas diferenças com relação, e alguns preconceitos com relação ao homem e à mulher. Mas o que aconteceu foi o seguinte: comecei o processo buscando o head do jurídico aqui no Brasil, preferencialmente homem. Só pude apresentar homem num primeiro momento. Não era uma condição sine qua non, mas de preferência homem. E eu tinha 2 mulheres que eu queria apresentar e que ficaram em stand-by grande parte do processo. Chegou numa fase final, um homem recebeu a proposta, só que ele declinou da proposta por outros motivos, e a gente foi rever os candidatos finalistas. Tinha um outro homem, e aí eu insisti para que a mulher entrasse no processo. E ela entrou, foi uma coisa rápida, conversou com todo mundo que tinha que conversar, e escolheram ela. E na hora de desenhar a proposta, foi um desenho totalmente diferente, menor. E eu até me questionei, mas por quê? Se os níveis eram iguais, equivalentes, a resposta foi, não, é que a gente entendeu que a senioridade dela não era igual à dele. Enfim, essa foi a resposta. Mas acontece, e vai acontecer ainda por muito tempo, mas a gente tem que, cada um, fazer a parte para quebrar esse paradigma. Muito trabalho ainda. Agora, para encerrar, recebi uma mensagem aqui, quase um desabafo, eu vou direcionar para a Adriana. Certa vez um diretor me disse que queria me promover, mas precisava que eu fizesse algo excepcional para justificar a promoção. Minha reação foi de frustração. Por que seria tão difícil justificar minha promoção? Já estava desenvolvendo atividades regionais, mas ainda estava abaixo de gerentes locais que não tinham responsabilidade por outros países. Será que esse sentimento de não se sentir capaz ou não estar pronta para uma promoção ou um projeto pode ser uma projeção ou um reforço de um comportamento já institucionalizado? Como posso quebrar esse paradigma de que a mulher tem que ser excepcional para ser promovida? Por que as mulheres têm que buscar mais preparação? Uma boa pergunta. Complexa, por sinal. Pois
essa coisa da promoção, né? De forma prática, assim, o que eu posso dizer? Geralmente, quando as pessoas me procuram, e aí muitos homens, muitas mulheres, né, na área do RH, a gente acaba recebendo muita pergunta, muita necessidade de aconselhamento por parte dos profissionais que ficam, eu estou aqui há 2 anos, eu estou nessa área, eu não sei o que eu quero fazer para frente, como é que eu faço para crescer? Uma coisa importante que eu vejo é a gente sempre ter muita clareza de tudo o que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? Pode parecer, às vezes, pequenas coisas, mas, na verdade, quando tu tem isso tudo para, de uma forma racional, objetiva, apresentar como fruto do resultado do teu trabalho ao final de um período, isso quebra um pouco as possibilidades de um gestor ou da empresa chegar e dizer, não, mas eu não sei, não entendo por que tu precisaria ser promovido agora. E eu noto que isso é uma coisa que, muitas vezes, falta na nossa forma de nos posicionarmos quando a gente vai endereçar esse tipo de assunto. É sempre um assunto delicado, sensível, não é fácil para a pessoa ir lá e endereçar o assunto da sua própria carreira, da sua promoção, porque sempre existe aquele lado de será que realmente eu estou fazendo a coisa certa, ou isso pode criar um problema, né, depois, no momento futuro, se caso isso não acontecer ou não se concretizar. Mas, de qualquer forma, é claro que existem gestores que têm uma visão muito mais soft, muito mais light, e consideram que as pessoas têm atingimentos, mesmo que elas tenham atingido só o que era pedido a elas naquele período de tempo, e outros que têm uma abordagem que é muito mais difícil, onde as pessoas têm um nível de exigência muito maior. A gente sabe, né, as empresas hoje, por exemplo, a SAP e outras empresas que eu já trabalhei, a gente costuma usar muito o que a gente chama de calibragem no final do ano, onde a gente tenta colocar todos os gestores de uma mesma área numa reunião para entender como é que eles estão endereçando a avaliação de performance e as promoções, para ter certeza que todos estão usando critérios justos e similares, e que o diretor daquela área está tendo a visibilidade de tudo que está acontecendo, para que a gente tenha equity, que a gente tenha todos sendo avaliados da mesma maneira. Mas isso, às vezes, não é toda empresa que tem, não é, ou que não é possível, muitas vezes, fazer. Então, assim, o que eu posso dizer é que cada gestor tem um estilo, mas desde que a gente tenha uma abordagem objetiva, baseada em fatos e dados, que a gente possa levar todos os motivos pelos quais a gente acredita que merece ou deve ter uma progressão, uma promoção, um aumento salarial, se isso realmente a gente considera que é justo, que é devido, e a gente se sente seguro para fazer essa argumentação em base de fatos, com certeza a gente melhora bastante a probabilidade de que a gente venha a ter sucesso, né? Então, eu diria isso. Eu acho que a primeira coisa, e assim eu trabalho muito com geração Y na SAP, que é o pessoal mais jovem, nascido a partir de 80. Hoje, mais de 80% dos nossos funcionários aqui são geração Y. O que me parece, assim, é que no dia da admissão deles, eles vão dizer, bom, onde é que eu vou sentar e quando é que eu vou ser promovido, porque é mais ou menos nessa velocidade que eles esperam, né, que no dia seguinte já aconteça alguma coisa. Então, a gente também tem que ter um senso de realidade, de saber que a primeira pessoa tem que provar uma série de situações para mostrar que ela está apta para aquele outro nível. Mas ter fatos e ter esses dados de tudo que ela produziu e do que ela fez ao longo do tempo, eu acho que é o fundamental. Não sei se ajudo, porque realmente as coisas são muito complexas e subjetivas, dependendo de cada gestão, mas eu acho que a objetividade é sempre um fator positivo nisso. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Eu agradeço também, Letícia, a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Foi maravilhoso o evento. Fiquei muito feliz.